Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite e também boa madrugada, porque às vezes tem alguns que não dormem. Ou porque trabalha de dia, dorme de noite, ou porque trabalha à noite e dorme de dia. E às vezes consegue um tempinho à noite para assistir vídeo, né, para fazer algumas coisas à noite dentro das redes sociais. Então por isso é uma boa madrugada para você. De repente você está me assistindo numa madrugada, né? Meus queridos, hoje eu quero estar falando aqui sobre Agar, Sara, Isaac, Ismael e Abraão, mas de uma maneira diferenciada, tá? O último vídeo que eu gravei eu falei de Agar, a escrava, né? Se Agar seria escrava para sempre, né? Tentei contextualizar Gálatas capítulo 4, né? Mas talvez por eu não saber me expressar, teve alguns irmãos que não conseguiram compreender a mensagem, né? Então, devido a esse fato, né, eu quero até inclusive dedicar, né, para esses irmãos esse vídeo, inclusive, né? Quero estar fazendo novamente, dando uma resumida no que eu falei lá, mas eu quero trazer acréscimos, né, para quem já viu e entendeu, vai ser acréscimos que vão consolidar a mensagem, vamos dizer assim, entende? Vai confirmar, vai melhorar para você que já assistiu e entendeu. Quando eu digo que não entendeu, não é que a pessoa não entendeu a mensagem, né? Ela entendeu a mensagem, mas existem alguns pontos que existe divergência. Então, por causa deste ponto de divergência, eu quero mostrar de um ângulo diferente para esses irmãos, ver se eles conseguem enxergar o capítulo 4 de Gálatas de uma maneira diferente, com um ângulo diferente, olhando de outra forma, tá bom? Então, o texto que eu separei alguns versos aqui, mas eu não vou ler eles inteiros, né? Até porque eu não posso tomar muito tempo aqui, que eu estou na hora do meu almoço. Gênesis 17, né, vai aparecer duas coisas inéditas assim. Talvez inéditas não para mim, mas para quem, como é que eu vou dizer aqui, não conseguiu compreender a mensagem na sua plenitude, tá? Vamos lá. Gênesis 17, né, 7 e 8, Deus começa a fazer promessa. Ele começa desde o início do capítulo, mas eu destaquei o verso 7 e 8. Que ele começa a fazer promessas para Abraão, né? Sobre a descendência, né? Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, né? Então, quando ele fala todas, né, ele não pode excluir, por exemplo, a família de Ismael, né? De Agar. Ah, meu irmão, eu sei que você sabe, eu sei que vocês sabem que Agar e Ismael entrou no corpo de Cristo, já não é mais escravo, então por isso, né, não vai herdar. Mas não é isso que eu quero dizer. Isso faz parte? Faz parte. Mas eu estou querendo ir além disso, né? Vamos lá. E aí Deus começa a falar, né? Eu vou ser Deus, eu serei Deus da sua descendência. E essa descendência possuirá a terra perpetuamente. Então, quando Deus diz que vai ser Deus da descendência de Abraão, ele está falando que vai ser Deus das 12 tribos, né? A princípio, pelo menos. Ele vai ser Deus das 12 tribos. Só que aí Ismael, entre aspas, não entra, né? Porque Ismael está por lá de fora. Só que ele vai ser Deus de toda a descendência de Abraão. E Ismael é descendência de Abraão, não tem jeito, entende? E Ismael saiu, né, dos lombos de Abraão. É filho de Agar? Sim, mas ele saiu, né? Abraão é pai de Ismael, entende? Então eu queria que você entendesse isso, né? Então quando... Ali aí um pouquinho mais para frente, no verso 23, Ismael foi circuncidado no mesmo dia que Abraão foi circuncidado. Ou seja, a lei, né, ou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, está profetizando que Ismael vai ser circuncidado. Ou seja, vamos pensar agora assim, nesse grupo que foi circuncidado através de Cristo. Eu fui circuncidado no coração, né? Porque agora a circuncisão é feita no coração. Ok. Agora, como que você visualiza o milênio, por exemplo? A igreja entra para dentro sem precisar de circuncisão. Mas a mesma Bíblia vai dizer que não tem possibilidade nenhuma do cidadão, da pessoa entrar para o reino milenar. Não digo fazer parte do corpo, mas para entrar no reino milenar, essa pessoa precisa ser circuncidada. Entende? E essa pessoa que vai ser circuncidada no milênio, como que vai ser feita essa circuncisão? Não pode ser feita como foi feita a de Ismael, que é no corpo, né?
Não pode ser feita no coração, porque no coração fala do ministério de Cristo, né? Para a igreja, com a igreja. Então vai ter que ser feita uma circuncidação lá dentro. Eu penso, Márcio, pelo menos, particularmente, eu penso que é um sacrifício, como eu vou dizer aqui, ele está num nível superior do nosso. Entende? Você pensa assim, Abraão, por exemplo, o próprio Abraão oferecia sacrifícios a Deus, né? A sacrifício de animais. E estes sacrifícios de animais que Abraão oferecia, agradava a Deus. Por que o sacrifício de animais que Moisés, né, não digo Moisés propriamente, mas os liderados faziam e não agradavam a Deus? Qual a diferença desses sacrifícios, né? Então é algo que está dentro do coração do homem ou na mente do homem, né? Então é um sacrifício da consciência, né? Então Moisés sacrificou, não agradou a Deus, né? Falando no ministério de Arão. Ministério sacerdotal de Arão, né? Mais precisamente. Não agradou a Deus, né? O escritor de Hebreus fala que não toca na consciência do homem. O sacrifício de animal da lei mosaica, né? Mas o sacrifício de animais que Abraão praticou, tocou na consciência. Abraão foi chamado de pai da fé, foi justificado, né? Tem que tocar na consciência do homem. Hoje o sacrifício de animais não toca na minha consciência. E olha que eu estou na nova aliança. O sacrifício é feito no coração, eu sou o sacrifício. Mas no milênio vai ter uma profundidade maior esse sacrifício, entende? Mas a lei está profetizando que Ismael foi circuncidado no mesmo dia que Abraão, né? E precisou Isaac nascer, né? Também. Antes de Isaac nascer, nem Abraão nem Ismael foi circuncidado. Ou seja, aponta que quando Isaac nasce, isto é, quando Cristo nasce, tanto Ismael quanto Isaac e Abraão vão ser circuncidados, os três. E quando eu falo Abraão, Ismael e Isaac, eu estou olhando para as duas casas, né? Ismael tipifica gentios, Efraim, e Isaac tipifica judeus, né? A casa de Judá. Aí você pode estar pensando, mas duas casas antes, né, de Jacó, né, antes de ser repartição, tudo que Deus fez na Bíblia, está profetizado desde a criação, né? Eu já assisti um vídeo do irmão Israel Fontoura, que ele conseguiu conectar as duas casas lá no Éden, né? Ele conseguiu conectar. Eu não me lembro aqui qual o termo que ele usou, né? Com Adão e Eva, que tipificava as duas casas, né? Se eu não me engano também o irmão Clever, né? Do 7º milênio, irmãozinho, rapazinho lá, né? O garoto, né? Saudade desse rapaz, né? Parou de ensinar, né? Deve ter seus motivos, né? Saudade dele, né? Ele também, eu lembro uma vez que a gente conversou no WhatsApp, ele mostrou para mim, né? Lá no Éden, né? A tipificação das duas casas, né? E se você olhar ali para a figura de Noé, Sem, Cã e Jafé, você vai conseguir encontrar as duas casas ali também. Noé é uma figura à parte, né? Noé, a gente pode estar numa representação de Deus. Eu estou estudando essa parte ainda, não consigo decifrar o que significa Noé ali naquela jogada. Ou a atitude de Noé, né? A embriaguez dele ali, tá difícil de desmendar o mistério, mas eu estou estudando isso. Mas quando eu olho para Sem, eu vejo Cristo. Sem tipifica Cristo, Jafé tipifica Efraim, e Cã, né, tipifica nações, né, que vão restar, que vão ser servos, né? E a palavra servo, né, é diferente de escravo, tá? Ou seja, ali já Deus está profetizando que Cã vai ser servo. Servo é diferente de escravo, entende? Queria que você entendesse isso. Filho é diferente de escravo também, entende? Porque Deus vai me chamar de amigo, Deus vai me chamar de servo, Deus vai me chamar de... qual é o nome que Deus gosta de usar ali? Servo, amigo, filho, tem mais um, tá faltando um. Uma expressão que Deus usa para falar de nós na nova aliança. Entende? Mas Deus está se utilizando da antiga aliança para profetizar que Cã vai ser servo. Isto é, ele vai estar no mesmo nível que nós, entende? Não é escravo. Cã ser servo não significa ser escravo, e sim servo. O detalhe é que Deus está falando, bendito seja o Deus de Sem, que é o dono da tenda, por isso que eu acredito que tem a tipologia de Cristo em Sem, né? Efraim recebe o convite, né, que é Jafé recebe o convite de poder habitar na tenda de Sem, mas o dono da tenda é Sem, não é? E Cã, que foi amaldiçoado, vai poder ser servo nessa tenda, entende? E servo não é escravo.
Agora eu queria que você olhasse para dentro de uma tenda, né, ou dentro de uma casa, né? Não existe trabalho fora da tenda ou fora da casa, né? O servo tem que entrar dentro da casa para servir o seu senhor. A mesa da casa fica onde? Fica dentro da casa, no centro da casa. O seu senhor está sentado na mesa, entende? E aí o servo tem que servir na mesa. Para servir na mesa, o servo tem que entrar lá dentro da casa, né? Eu queria que você visualizasse a Nova Jerusalém, né? Quando Deus fala que vai ter, né, quem entra e quem não entra, né? Então, pro lado de fora da casa não tem trabalho, né? Não tem trabalho. Mas não é assunto para agora, né? Só uma pincelada aí para você ir meditando. Então, Sem significa Cristo. Jafé, Sem tipifica Cristo. Jafé é a figura de Efraim, né? E Cã tipifica as nações. Mas aí está faltando a casa de Judá, né? A casa de Judá está contida na profecia de Sem. Porque Sem, né, vai vir a descendência, ele vai apontar direto ali para Abraão, né? De Abraão vai sair Isaac, de Isaac vai sair Jacó, e de Jacó vai sair Judá, entende? E de Judá vai sair o Cristo. É essa tipologia que a Bíblia vem mostrando, entende? De uma linhagem vai vir Cristo. Essa linhagem que vem Cristo aponta para Cristo direto, entende? Então não tem como dividir antes, entende? Quando eu olho para Sem, Cã e Jafé, Sem tipifica Cristo, mas a casa de Judá está embutida ali, porque sai dali, entende? Está olhando para Judá. Jafé tipifica os gentios, né? Jafé são os gentios, que é Efraim, 10 tribos, tá? E Cã são as nações restantes, né? E isso inclui a terra de Canaã, né? Todinha a terra de Canaã. Canaã precisará servir a Jafé e a Sem, né? Que é Judá, mas como Cristo vai unir os dois, vai ficar um só, né? Então Canaã, a terra de Canaã, ou todas as nações que está tipificada ali, vão servir essa tenda que é de Sem, entende? Muito bem, eu acredito que eu consegui explicar, né? Eu estou estudando esse tema, logo eu vou lançar um vídeo com mais propriedade, com mais explicação sobre Noé e os seus filhos, né? Porque ali tem que ter umas explicações, né? Faltam coisas a serem respondidas, né? Por que Noé ficou embriagado, né? Para causar o motivo da contenda, e nessa contenda haver uma separação, né? Entre os irmãos, né? Então aqui está tipificando as duas casas, entende? Que seria dividido, entende? Existe 12 filhos, de repente 10 vai para um lado e 2 vai para o outro, né? Falando das 12 tribos, né? A repartição, a divisão. Então Deus está profetizando que vai acontecer. Então existe duas casas sendo profetizadas antes de acontecer. Então quando eu olho ali, vamos voltar ali agora para Abraão, né? Então Abraão, quem que é Abraão? A gente olha para Abraão, ele ter tipificação de Cristo, mas ele tem a tipificação de o Senhor Deus também, né? Que é pai. Então ele vai ter 2 filhos, né? Isaac e Ismael, entende? A descendência de Isaac é promessa por causa de Cristo. Então a descendência vai primeiro para Isaac e depois atinge a Cristo, né? Certo? Só que quando você olha somente para os judeus, né? Por causa que vai vir o Cristo dos judeus, né? E isso é fato. Quando Paulo vai aplicar isso, ele fala, olha, a salvação vem dos judeus, né? Tipo, só os judeus são importantes. Quando Jacó vai abençoar seus filhos, quando ele vai profetizar sobre Judá, ele vai dizer, né? O cetro não se apartará de Judá até venha Siló, que quer dizer o dono do cetro, né? Quando Cristo vir. Ou seja, será que é só a tribo de Judá, só a casa de Judá que tem promessa? A promessa é direta e exclusiva para Judá? Porque Judá, então, aí que entra um mistério, né? Quando Deus direciona essa palavra, essa promessa para Judá, para Isaac, para Sem, falando de uma só pessoa, que é Cristo, né? Mas que tem uma linhagem ali, claro, né? Só aponta para os judeus. E Paulo entendeu isso, olha, a salvação vem dos judeus, porque a eles foi confiado os oráculos, né? A eles foi confiado o ministério de ensinar. Só que eles não deram conta do recado. Tanto é que quando Cristo chega, estes que são os donos da eleição, vamos dizer assim, né? A eleição foi dada para eles. Mas quando Cristo chegou, eles rejeitaram. Quando eles rejeitam, o que acontece? A promessa, ela é passada para como é que eu vou falar aqui? Para os gentios, entende?
Ou seja, vai passar para Ismael, vai passar para Jafé, vai passar para todo mundo que está de fora, entende? Entre aspas, né? Mas Deus está profetizando que esses que estão do lado de fora vão entrar, vão fazer parte. Então a promessa é centrada num só, mas quando esse um só não recebe, aí ela abre a oportunidade para outros entrar. Ou seja, existem promessas fora do corpo, entende? Embora a promessa está centralizada em Isaac, mas Deus está mostrando que o próprio Isaac, né, olhando aqui para os judeus, não está aceitando. Chegou a hora de se cumprir a promessa, ele não aceitou. Se ele não aceitou, tem que abrir a porta agora para os que estão de fora. Que aí entra Ismael, entra Efraim, entra Jafé, entra lá o Jefté, né, no contexto de Jefté, se olhar lá a história, é Deus profetizando que ia acontecer isso no futuro. Aí Deus tem que fazer o quê? Endurecer o coração dos judeus, entende? Para alcançar toda essa galera por fora. Vai chegar um momento que Deus vai fechar a porta da graça, isto é, os 144 mil vão ser selados, já falei isso um pouquinho no outro vídeo, vou falar de novo, vai ser selado os 144 mil, aí Deus vai fazer o quê? Ele vai abrir os olhos de Judá, para ajudar a enxergar, né? Para ele ver o que ele perdeu, entende? Só que aí vai ser o momento o quê? Tarde para ajudar, entende? Ele não vai conseguir mais entrar no corpo, na promessa. Mas ele vai conseguir entrar no milênio. Os judeus, né? Não só os judeus, como de todas as nações. Como é que eu vou explicar aqui de maneira fácil, né? Todas as nações vai ter pessoas que converteram a Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Mas em todas as nações vão ter pessoas que não aceitaram a Cristo, mas também não vão aceitar o governo da besta. Vão conseguir escapar, ser livres, né, da marca da besta, vão escapar das taças, vão escapar, né, é propósito de Deus, de tudo isso, para entrar no milênio, para se cumprir a profecia, entende? De quem negou, de quem rejeitou, visualizar ele, lá no milênio, olha lá o que a gente perdeu. Ele ofereceu uma Ferrari, mas a gente preferiu o Fusca. Então agora a gente vai andar aqui no milênio de Fusca, e eles vão andar de Ferrari, que seria a eleição, a promessa da eleição no corpo. Entende, queridos? Na live que eu vou estar gravando lá com o irmão Igor, o irmão Pedro, se Deus permitir, a gente vai falar exatamente desse ponto aí, né? A hora que a porta fechar, os judeus que perderam a eleição, né? Porque rejeitaram a quem devia o cetro, né? Que é Cristo. E aí a porta abre para esses outros. Deus está profetizando que ia acontecer isso. Então, queridos, quando eu olho lá para a vida de Ismael, Isaac, Sara e Agar e Abraão, Deus prova o meu coração e Deus prova o seu coração. Assim como ele vai provar o seu coração agora. A Bíblia ela não esconde o pecado dos homens, ela não esconde os erros que acontecem nos bastidores. A Bíblia está ali para revelar as coisas que acontecem. Cabe a mim e a você julgar o que você está vendo. Então vamos lá. No momento em que Deus faz a promessa para Abraão, olha Abraão, você vai ser pai de numerosas multidões, né? E você, Sara, vai ser abençoada, né? Seu ventre vai gerar uma descendência enorme. Sara não creu. Abraão creu, mas Sara não creu. Por não crer, deu a oportunidade da serpente buzinar no ouvido dela. Arruma uma escrava e põe a escrava para deitar com seu marido, e aí o filho da escrava se torna seu, e aí a descendência vai acontecer, vai rolar, a promessa vai se cumprir. Jeitinho humano, né? Então quando Sara faz isso, ela se torna uma prostituta, como se fosse uma prostituta. Pense você agora, Agar grávida, dentro da tenda de Sara, né? E Abraão, que está esperando o filho chegar, ansioso para ver a criança nascer, vai de uma certa forma tratar Agar diferente do que tratava. E Sara vai ser, entre aspas, desprezada nesse momento. Sara vai ficar com dor de cotovelo, porque o pecado vai gerar uma consequência, né? Vai gerar dor, vai gerar espinho, né? É isso que é o pecado, o significado do pecado, né? Então, por ter pecado em não esperar acontecer o cumprimento da promessa, né? Gerou o que gerou hoje, né? Ismaelitas brigando contra israelitas, né? Contra o corpo de Cristo, contra Cristo, a perseguição que acontece até hoje. Então, Sara se torna uma inimiga de Agar. E aí Sara toma uma figura da prostituta. Agora Agar, grávida, com dores de parto, Agar nunca teve dores de parto, mas se você analisar a vida de Agar, no momento em que ela estava dentro da tenda de Sara, com certeza ela sofreu perseguição por Sara, né? Que ela foi rejeitada por Sara. O texto vai dizer que a Sara humilhou Agar, né? Então quando fala de humilhar é porque Agar sofreu na mão dela.
chegou um ponto que Sara manda ela embora. Quando ela manda ela embora, o texto vai dizer que Abraão se entristeceu. Por quê? Porque Abraão sabe que é um filho que está indo. E detalhe, não está indo para uma outra tenda, não está indo para um outro acampamento, está indo para o deserto. Você tem coragem de enviar um seu filho, uma mulher e um filho, para o deserto, para comida só para 1, 2, 3 dias, não sei quanto de comida que Abraão conseguiu mandar para eles, né, de provisão. Mas para ir para o deserto vai acabar a comida uma hora ou outra, né? Então você pensa bem, a fé que o Abraão precisou exercer para poder mandar embora a Agar e o escravo, né? Tanto é que Deus precisou interferir a Abraão. Não fica com medo não, né? Pode mandar embora a escravo e o menino, né? Como quem diz, eu vou cuidar deles, né? Deus não falou para Abraão que ia cuidar, mas pode deixar aí que eu estou trabalhando nisso, né? Quero profetizar para o futuro. Então, quando Agar está no deserto, querido, sem provisão nenhuma, no deserto, ela é a figura da igreja, a mulher carregando um filho, entende? Porque o filho varão tem que nascer na igreja. Quando o filho varão nasce na igreja, a igreja vai para o deserto. Entende? Vai para o deserto num lugar longe da vista do dragão, longe da vista da sua senhora Sara. E lá no deserto, a palavra deserto, na verdade, tem um significado interessante. Estava assistindo esses dias uma mulher que dá aula de hebraico. Peguei um pedacinho só do vídeo, né? Foi o suficiente para mim entender, né, a mensagem. Não assisti o vídeo todo não, né, a explicação toda. E ela estava falando sobre o livro de Números, né, o significado do livro de Números na Bíblia. Por que tem esse nome Números, né? Número significa no deserto, né? A palavra números significa no deserto. E no deserto, traduzindo assim pro hebraico, né? É no hebraico mesmo. Significa onde Deus fala, né? Olha só. Então, você está em Gênesis, né? O povo está na escravidão. Entra para o livro do Êxodo, o povo é tirado da escravidão, o povo sai do sistema, o povo é livrado, né? E aí sai do sistema ali, vamos dizer assim, do Egito, e entra no deserto, entra no livro de Números, entra no deserto onde Deus fala, né? Onde acontece a aliança e tantas coisas, né? Então, no deserto, tem um significado onde Deus fala. E quando Agar está no deserto, Deus vê ela lá no deserto. E ela coloca o nome lá, né, do lugar, né? Eu anotei aqui o significado do nome, né? Ber-lai-roi, né? Que o significado quer dizer lugar secreto, profundo, longe da vista dos homens, onde só o Deus vivo pode ver. Ou seja, é a figura da mulher no deserto, entende? Figura da igreja. Então Deus está profetizando algo aqui pra gente, entende? Uma criança no colo, né? Apocalipse 12, a mulher está com a criança no colo indo pro deserto. Nos evangelhos, Maria está indo com Jesus no colo, pro Egito, que é deserto. Esconder do dragão, entende? Então Deus está fazendo paralelos, Ele está profetizando para mostrar o futuro. Então eu vejo as duas casas aqui, entende? Nesse contexto de Sara. O que mais que a gente pode aprender aqui? Através da descendência, né, eu pulei uma parte aqui, né, que eu esqueci de explicar. Quando Deus fala para a descendência de Ismael, olha só que tremendo isso, né? A descendência a descendência prometida para Abraão é como o pó da terra. Descendência para Isaac, areias do mar ou estrelas do céu. Tipifica o corpo de Cristo, né? Areias do mar ou estrelas do céu. Só que estrelas do céu é uma longe da outra. Tem bastante estrela, tem muitas, mas é uma longe da outra. Areia já é um pouco mais juntinha uma com a outra, né? Mesmo assim, o pó da terra é mais fino, entende? Ou seja, o pó da terra é maior do que o pó ou os grãos de areia, né? Ou mesmo a promessa que foi feita a Efraim, né? Que Efraim se tornaria como peixes no meio do pó da terra. Então, o peixe, por menor que ele seja, ele ainda é maior do que o grão de terra, né? O pó da terra. Então, o pó da terra sustenta a areia da praia, entende? Então, se você analisar pó da terra, é um número incontável, né? E pó da terra está falando da descendência de Abraão. E toda essa descendência de Abraão vai possuir a terra, né? Uns glorificados e outros não glorificados. Mas que eles vão possuir, eles vão. Isso está profetizado. Então, querido, eu queria que vocês olhassem com atenção essas coisas, né? E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui que é importante a gente meditar aqui, né? Às vezes a gente tá falando aqui e esquece de outras, né? Não, é só isso mesmo, né? Já falei de tudo que eu anotei aqui, os pontos que eu queria tratar. Então, querido, quando você fixa
os teus olhos ou a tua mente lá naquele versículo 30 do capítulo 4 de Gálatas, quando você diz, né, ou você pensa, está escrito, né, o escravo, a escrava, de maneira nenhuma herdará com o filho da livre, né? Vou resumir esse verso só explicando ele, na verdade, né? O que Paulo está querendo dizer? Paulo está com o olho no milênio, né? Para falar de Agar cheia de filhos, só o milênio mesmo, né? Não tem jeito de mostrar Agar cheia de filhos aqui hoje, não tem jeito, né? A escrava. Então ele está dizendo que lá no milênio não vai ter escravidão, querido. É simples assim, só entender o texto, né? Não precisa rodear muito. Lá no milênio não vai ter escravos. Portanto, quem estiver lá, né, vai ser livre, você entendeu? O propósito do evangelho é libertar quem está preso, quem está em escravidão, entende? E Deus, né, trouxe liberdade para nós através de Cristo, está trazendo liberdade para árabes, para judeus, para egípcios, para todas as nações, para entrar para essa liberdade em Cristo. Mas quando a porta da graça se fechar, querido, Deus ainda vai abrir uma oportunidade para outras pessoas, né, para entrar. Não para fazer parte do corpo, mas sim para entrar lá para dentro e ficar livre, não escravo. Então Paulo está falando, mesmo que tenha judeu, egípcio, edomita, moabita, seja lá qual for a nacionalidade da pessoa, viva no período, depois que selou a igreja, os 144 mil foi selado, não tem mais como se converter para entrar dentro do corpo. Mas se estiver vivo e gemer por justiça, né? Guarda essa palavra, gemer por justiça, essas pessoas vão atravessar vivas, vão entrar para dentro do milênio e vão ser livres do sistema, ser livres da escravidão hoje que atua em Jerusalém, atua aqui no Brasil, atua em vários lugares, entende? As pessoas vão ser livres do sistema, entende? Porque o que Deus quer é liberdade para os filhos, entende? Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, se Deus vai estar na terra no período milenar, né, o Senhor Deus vai descer, significa que vai ter liberdade, não vai ter mais escravidão. É isso que Paulo está falando. A forma como eles vão entrar é outro critério, entende? Ah, mas a promessa é herança do reino. Querido, herança prometida para Isaac é a eternidade. Promessa que quem está no corpo de Cristo, na verdade, o propósito da palavra é vida eterna para o homem. Entendeu? Vida eterna. Ele queria que todos se tornassem eternos, mas não é todos que querem. Então, vida eterna é diferente de reino, entendeu? Vida eterna é você se tornar imortal. Reino é uma coisa diferente. O reino, né, é uma coisa mais física. Aplica em obras, em ação, entende? Vida eterna é diferente de reino. Ok? Então, existe a herança, que é Cristo, né? Que vai falar da vida eterna, né? João 17:3, se eu não estiver enganado, né? Que o propósito do mundo, que Deus enviou seu Filho, para que todos te conheçam a ti como Deus verdadeiro e que tenham a vida eterna, né? Que vai ser a promessa, né? Se cumprir a promessa da eleição. Mas porque eu tenho a vida eterna e o outro não tem a vida eterna, não significa que ele não vai entrar. Ele vai entrar, né? Tá bom, meus queridos? Finalizando aqui o vídeo, tá? Não posso falar mais por causa do tempo. E também porque tem coisas aqui que eu gostaria de falar, mas eu vou falar lá na live, tá? Todas essas questões aí das nações tá entrando, né? Como que elas vão entrar, né? Que maneira que Deus preparou para elas entrarem, né? Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, tá? Desculpa se eu fui agressivo ou talvez repetitivo em alguns pontos aí, mas é que eu quero enfatizar, que eu quero que vocês entendam, né? Para gerar entendimento aí, para Deus nos abençoar, tá bom? Só reforçando uma coisinha aqui. Então, quando eu falo que não existe promessa fora do corpo, principalmente para Ismael e Agar, né, eu estou rejeitando o estudo das duas casas, né? É o mesmo que dizer que não tem promessa para Efraim, tá? Então você está desfazendo o estudo das duas casas ao dizer que não tem promessa para Agar e Ismael, no meu ver, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.